Olá, paz e bem, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso 80º encontro do blog São Francisco de Assis, o espírito de São Francisco de Assis nas fontes franciscanas. Nós vamos fazer neste encontro uma reflexão a respeito da 10ª admoestação. O título da nossa reflexão será São Francisco e o caminho da limpidez do corpo eu. Vamos ler o texto. Muitos são os que, quando pecam e recebem injúria, frequentemente lançam a culpa sobre o inimigo ou sobre o próximo. Mas não é assim, porque cada um tem o inimigo em seu poder, a saber, o corpo pelo qual peca. Por isso, feliz aquele servo que sempre mantiver preso em seu poder tal inimigo, e dele sabiamente se guardar. Porque, enquanto fizer isso, nenhum outro inimigo, visível ou invisível, poderá fazer-lhe mal. Esta é a palavra de São Francisco na 10ª admoestação. A admoestação 9 tinha tratado da dileção ao inimigo. O amor, gratuidade, com sua benevolência, deve não discriminar nem excluir ninguém, nem mesmo aquele que poderia ser tomado como um inimigo, por se relacionar conosco com ódio, por ser perseguidor e caluniador. Na admoestação 9, São Francisco ensina que o discípulo de Cristo, isto é, aquele que o segue, o imita e a ele se conforma, não se dói da injúria que recebe, mas que, por amor de Deus, se dói do pecado que o outro comete, que lhe danifica a alma. Afinal, este que se passa por um inimigo é um irmão, é filho amado do Pai Celeste, alguém pelo qual Jesus Cristo se doou na sua oferenda da cruz. Na admoestação 10ª, por sua vez, esta que tomamos como tema da nossa reflexão de hoje, São Francisco ensina que o verdadeiro inimigo do ser humano não é o outro, seja visível ou invisível este outro, mas é o seu corpo, pelo qual ele peca. E Francisco declara bem-aventurado aquele que custodia sabiamente este inimigo, tendo-o sempre cativo e mantendo-o sob sua guarda e sob seu poder. Entretanto, convém aclararmos aqui o que significa no discurso de São Francisco a palavra corpo, e ainda em que sentido é que o corpo se torna o inimigo que há de ser mantido em guarda. Primeiramente, é preciso considerar que o nosso corpo não é uma coisa sobre a qual podemos falar como se fosse um objeto. O meu corpo não está na minha frente como uma coisa-objeto. E o corpo do outro, embora se passe por uma coisa-objeto, na verdade não é. Já no relacionar com o corpo do outro, nós o compreendemos de modo todo próprio. Assim, tocar o corpo do outro num aperto de mão, num abraço, num afago, é bem diverso de tocar em uma máquina, em um utensílio, em uma pedra. Nós sabemos disso, numa compreensão que não é temática, reflexiva, mas sim imediata, vital, operativa. Assim, nós não falamos sobre o corpo, mas a partir do corpo. Falar a partir do corpo significa dizer, mostrar, desvelar uma experiência originária do que somos. Nós não temos um corpo, mas somos um corpo. No ter, vigora uma relação exterior. Eu tenho o meu relógio, não sou o meu relógio. No que diz respeito ao corpo, não se trata de uma mera relação de ter. Se temos um corpo, este ter um corpo é uma experiência de ser e uma experiência de ter que ser. Ter um corpo, ser um corpo, é para nós uma experiência íntima.
Não podemos, de fato, nos distanciar de nosso corpo. Aonde vamos a todo momento, trazemos nosso corpo conosco e somos determinados por nosso corpo. Corpo é para nós uma experiência da existência, isto é, da abertura primordial de nosso ser no mundo. O corpo é para nós uma dimensão de nosso ser no mundo, isto quer dizer, corpo é um modo de ser, de nos medirmos com a terra, com o céu, com o mundo humano, que é sempre mundo circundante, mundo compartilhado com os outros e mundo de si mesmo. Corpo diz o nosso estar incrustado na terra e o nosso estar erguido para o céu. Diz também o nosso ser numa paisagem singular, com todos os aspectos de mundo circundante, o ambiente, natural, social, geográfico, desta terra e deste céu, e de mundo humano compartilhado, como comunidade, como sociedade. É a partir da experiência do corpo que nós também vivemos na esfera própria de nosso mundo pessoal. Assim, nosso corpo não é um mero organismo vivente. Nosso corpo é uma dimensão, um horizonte, uma totalidade de nosso modo de ser, de nosso ser no mundo. Deste modo, nosso corpo é uma experiência espiritual, ou seja, uma experiência de liberdade. A corporeidade é, com efeito, um dos momentos fundamentais de nossa existência, da abertura primordial que caracteriza o nosso ser, abertura para o todo do real, das realizações da realidade. Enquanto momento da nossa existência, nossa corporeidade participa da nossa imanência e de nossa transcendência. Mas o que caracteriza este momento de nossa existência, chamada corporeidade? A característica fundamental da corporeidade é o ser em situação. Uma situação não é meramente algo objetivamente dado, nem é meramente algo puramente subjetivo. A relação sujeito-objeto não dá para dizer o que é uma situação. A situação em sua faticidade é real, mais real do que todo objeto e objetivo. Nós vivemos a cada vez em determinada situação, que é fática, real, que nos condiciona deste ou daquele modo. E, no entanto, esta situação fática é mais do que as meras conexões objetivas dos fatos. Uma situação é certamente algo que nos circunda como uma circunstância e se nos opõe, oferece resistência a nós, etc. Uma situação real é bem diversa de uma situação imaginária, possível, que se dá no plano do como se. É de verdade, e, no entanto, uma situação é sempre, a cada vez, uma situação humana, isto é, tudo o que nela é real e objetivo aparece como uma significância de nosso mundo. Nós somos, em meio à abertura primordial, movendo-nos nela segundo a orientação de nossas intencionalidades, de nossos interesses com seus enfoques. Nós permanecemos e nos movemos, a cada vez, no todo, a partir de nosso ponto de estância, de nosso corpo. Corpo, diz assim, o modo como nós ocupamos um sítio e insistimos numa situação da existência. Corpo é a cada vez o como da nossa insistência no ser em situação. Corpo é a experiência da imposição da situação. O corpo revela que estamos sempre rodeados pelo anel da faticidade da vida real. Entretanto, nosso corpo é uma experiência espiritual. Isto é, nosso corpo é uma tarefa de nossa liberdade. Digamos assim, o corpo que temos, precisamos transformar no corpo que somos. Mas o nosso ser é sempre um ter que ser da liberdade. É sempre uma tarefa. Assim, temos que ser o nosso corpo. O corpo é uma tarefa de nossa liberdade. Contudo,
Liberdade não é aqui ficar livre da imposição da vida real. Liberdade é, pelo contrário, assumir esta imposição com responsabilidade, determinando, a partir de nosso íntimo, os sentidos que damos às imposições da nossa faticidade. O corpo é para cada um destino, mas é um destino pelo qual cada um precisa se responsabilizar a cada vez, a cada dia. A liberdade é o exercício de responsabilidade para com o nosso corpo e as implicações situacionais em que nos encontramos. Esse assumir é um encarnar-se, é um incorporar no projeto de nossa existência nossos poderes e nossas limitações. De acordo com o modo como vamos nas várias vicissitudes da nossa história, nos encarnando em nossa finitude, é que vai dando a cada um uma configuração, uma fisionomia singular. Trata-se do processo de individuação espiritual, de pessoalização, que começa pela nossa experiência corporal. O anel da faticidade da vida vai nos apertando, e o nosso livre medir-se com ele vai criando em nós uma abertura para dentro, para o fundo, para a raiz de nossa humanidade. Começamos assim a entrar em contato com o fundo abismo de nosso ser, escuro, misterioso, o fundo abismo de nossa alma, de nosso coração. Se o corpo é uma experiência da imanência e transcendência da existência, isto é, uma experiência de liberdade, uma experiência espiritual, de acordo com o modo como nós nos responsabilizamos pelo nosso corpo, podemos nos afinar ou desafinar com o todo. No corpo e como corpo, nós sentimos a experiência de nossa indigência cotidiana. Precisamos refazer nossas forças pela comida, pela bebida, pelo sono, pelo descanso, etc. Nosso corpo abre uma esfera de necessidades vitais. Nela e com ela surgem experiências de dor e de prazer, de satisfação e de falta. Na passagem do peso da necessidade para o alívio da satisfação, está sempre em jogo a nossa liberdade. Por sermos seres de liberdade, é que esta passagem se estrutura como uma encruzilhada, dizendo, na linguagem cristã, como uma tentação, aquilo que o Novo Testamento chama de tentação da carne. Confira a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Ser tentado significa ser posto à prova, ser examinado quanto à disposição de nossa liberdade. Há sempre o perigo de sucumbirmos à insídia da concupiscência, isto é, da cobiça, da voluptuosidade, do nosso egocentrismo e egoísmo. A cupidez do prazer e da comodidade tem uma dinâmica e uma lógica egocêntrica. O eu, ao se pôr como centro de todo o interesse e ao querer absorver tudo segundo seus projetos e enfoques de autossatisfação, pode se tornar arbitrário. O eu arbitrário, por sua vez, que avança em busca do seu bem cômodo particular, ignora as imposições da situação, os direitos dos outros, as imposições da vida fática, da vida real. Este eu que se dispersa em suas cobiças, que põe o seu deleite e sua comodidade como que unicamente ou sobremaneira importa, que é arbitrário e parcial na vida, ele deflui, isto é, cai no abismo de sua ruína espiritual, tornando-se escravo de seus próprios caprichos. É este eu, aquele que São Francisco chama de o corpo pelo qual o ser humano peca. São Francisco não despreza o corpo em si, não o tem por um mal. Lembremos-nos o que ele diz na Admoestação Quinta, ou seja, que nós fomos criados à imagem do Filho segundo o corpo. Certamente,
nossa encarnação e incorporação podem se dar segundo a dinâmica de humanização que o seguimento de Jesus Cristo nos abre e possibilita. A tradição cristã chama de continência a contenção do corpo, de suas energias, instintos e afetos, assumindo-o de tal maneira que ele seja incorporado na dinâmica da libertação para a liberdade do amor-gratuidade. A continência é o contrário da dispersão, é contenção, concentração, elevação do corpo, suas energias, seus afetos e instintos. A dispersão é um perder-se nas múltiplas corridas por satisfação, um decair-se e arruinar-se a si mesmo. A dinâmica egocêntrica dessa dispersão põe a perder o nosso verdadeiro si mesmo, a nossa verdadeira identidade, ou seja, põe a perder a nossa liberdade de filhos de Deus. Ela não nos abre para o fundo da vida, ela nos deixa na superfície. Ela não nos liberta para o amor-gratuidade, para a dileção e sua universalidade. Ela nos prende em nossa parcialidade e arbitrariedade. O eu dessa experiência é a negação do si mesmo, da liberdade. Por isso, diz São Francisco, que o homem, deste eu, ele, quando peca, ele culpa o inimigo, seja visível, seja invisível, e ele se desculpa a si mesmo, isto é, ele se dispensa de toda a responsabilidade por si mesmo e pelos próprios atos. Este eu é um complexo que precisa ser dissolvido, que precisa ser liberado, libertado de seus próprios nós. Vivendo a partir deste complexo, nós nos enrolamos em torno de nossas cobiças, nós nos complicamos com a vida real e implicamos de modo inapropriado com os outros em nossos relacionamentos com eles. Este eu é um tirano que ocupou o lugar do rei em nossas almas. Ele precisa ser, pois, deposto para que o reino de Deus, que é o reino do amor-gratuidade, da oblatividade, da misericórdia, aconteça. E nós possamos aparecer em nossa dignidade e liberdade de filhos de Deus, à imagem do Filho, segundo o corpo. São Paulo reconheceu que nossa vida é marcada pela luta entre a carne e suas concupiscências, e o espírito e suas aspirações. Confira Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Ele conhecia muito bem o caráter agonístico de nosso viver. A vida é um agon, isto é, um combate. Viver bem é combater este bom combate. Quem o vence aparece como livre, quem o perde aparece como escravo. São Francisco, em sua espiritualidade de cavaleiro, conhecia também muito bem este caráter de combate de nossa vida. E nessa demonstração 10ª, ele chama a nossa atenção para isso. O genuíno inimigo que precisamos combater não é o outro ser humano, não é nem mesmo o diabo, mas é este eu tirano que nos priva da liberdade dos filhos de Deus. A boa notícia que nos dá São Francisco é a de que este inimigo está sob nosso poder. E uma vez que nós dominarmos este inimigo, nenhum outro que nos é contrário ou hostil, seja visível ou invisível, poderá nos fazer mal. Somos responsáveis pelo que nos tornamos. Trazendo em nós a centelha divina, a imagem de Deus, nós podemos vencer este inimigo. É pelo caminho da continência, isto é, da contenção e da elevação, que esta vitória vai sendo alcançada. Quem segue este caminho, porém,
é como um cavaleiro que leva o inimigo cativo junto consigo. Carece de ser sempre vigilante em relação a ele. É que este inimigo pode insurgir-se sempre de novo e nos subjugar com suas pretensões tirânicas. São Francisco, como bom lutador, diz que quem vencer este inimigo não precisa temer nada, nem nenhum inimigo visível ou invisível. Um dos maiores samurais do Japão medieval disse certa vez: "Eu não conheço o caminho para derrotar os outros, apenas o caminho da minha própria derrota." Isto está no livro intitulado Hagakure, o livro do samurai de Tsunetomo Yamamoto. São Francisco, verdadeiro samurai na luta da vida do espírito, sabia muito bem que era preciso conhecer o caminho da própria derrota, e que, se isso fosse sabido, ele não precisaria temer nada nem ninguém que se lhe opusesse no caminho da libertação para a liberdade dos filhos de Deus. Esse eu tirânico, que se faz passar pelo nosso si mesmo mais próprio, que São Francisco identifica como corpo pelo qual o homem peca, com esse corpo egocêntrico e egoísta, não oblativo, tem uma estrutura vindicativa, justiceira, ressentida. Ele se justifica a si mesmo, se desculpa a si mesmo e inculpa o outro pelas suas frustrações e pelos seus crimes de lesa majestade que os outros cometem contra si. Ele se acha imaculado e toda a mácula ele atribui aos outros. O pecado consiste aqui na sua autojustificação, que ocorre com base no esquecimento de Deus, isto é, do Deus Caridade, o Pai de Jesus Cristo. O seu amor próprio egoístico, porém, camufla o ódio, o impulso de autodestruição e de destruição do outro. O seu amor próprio camufla o impulso de morte que se volta contra si e contra os outros. Se o ser humano deixa reinar em si esta dinâmica de ressentimento e de morte, ele se arruína a si e aos outros. É preciso que a energia deste eu seja liberada para o amor gratuidade, para o amor oblatividade, para a dileção. O amor diz: quero que sejas. O amor ativa a dinâmica de liberdade e de vida. O mandamento de amar ao próximo como a si mesmo é o caminho para esta libertação, para a liberdade dos filhos de Deus. O corpo, em sua dinâmica de corporar e de incorporar as forças da vida, precisa ser assumido, guardado e mantido na dinâmica da encarnação. Essa é a dinâmica da gratuidade. Frei Harada escreve, abre aspas, partindo da encarnação, São Francisco entende que Deus é onipotente, onisciente, mas não a modo do poder e saber humano. Ele descobriu que Deus em Jesus Cristo se revelou como Pai amor, em cuja essência, grandeza, poder, sabedoria está na gratuidade. Aqui está a verdadeira força, a verdadeira imagem e semelhança do homem com Deus. No entanto, em nós há um inimigo que não permite entender isso, porque um Deus assim é pobre demais, humilde demais, vil demais. Por isso, São Francisco diz: ponha esse eu sob controle, não o deixe levantar a cabeça, porque se não o fizer, por mais humano que pareça, no fundo estará atuando como imagem e semelhança de super-homem, e não a imagem e semelhança do Deus de Jesus Cristo. Nosso estilo, de São Francisco, é ser menor. Este é o nome que deu aos seus frades, frades menores. Fecha aspas. Nesta fala de Frei Hermógenes Harada, super-homem não significa que transcendência, superação autêntica, mas sim prepotência. O caminho da libertação não é o caminho da prepotência, e sim o caminho da humildade,
do ser irmão e do ser menor, o caminho da encarnação, segundo a dinâmica do amor-gratuidade. Isso significa realizar a excelência de ter sido criado à imagem do Filho segundo o corpo, segundo a proposta da demonstração quinta. Trata-se de entrar cada vez mais na finitude e experimentar esta entrada como transformação e essencialização, como libertação e maturação para a liberdade dos filhos de Deus. Esta tarefa nada tem a ver com desprezo e repressão do corpo em si. Não é uma ascese cega, mas antes um exercício sapiente, como o próprio São Francisco dá a entender ao usar o advérbio sapienter, isto é, sapientemente, aplicado ao verbo custodire, que é o verbo custodiar, guardar. Este caminho, este método de se responsabilizar pelo próprio corpo-eu, colocando suas energias a serviço da libertação no seguimento de Jesus Cristo, é o que o título dado à demonstração quinta chama de castigatio, castigação. Castigar aqui não significa o justiceiro punir, que também entra na dinâmica e lógica vindicativa, justiceira. Castigar aqui tem o sentido pedagógico de corrigir, isto é, de conduzir à regência da liberdade. O homem precisa se educar, isto é, se reconduzir sempre de novo para levar o seu corpo a estar em forma, a saber, a estar na forma da liberdade e do amor-gratuidade. Este é o verdadeiro exercício espiritual da ascese cristã. Como o guerreiro precisa manter seu corpo em forma para a guerra, como o atleta precisa manter o seu corpo em forma para a competição, assim também o homem espiritual precisa manter o seu corpo em forma para a liberdade e o amor, gratuidade, a oblatividade. Castigar é tornar o corpo casto, isto é dispô-lo para a limpidez do afeto do amor, gratuidade, e colocá-lo em forma para a liberdade dos filhos de Deus. Como lembra Bonhoeffer, a disciplina é a primeira estação no caminho da liberdade. Vou citar um trecho do poema de Dietrich Bonhoeffer, escrito na prisão, um poema intitulado Estações no Caminho da Liberdade. Este poema se encontra no livro intitulado Resistência e Submissão, que compila os escritos de Dietrich Bonhoeffer na prisão antes de sua morte, sua execução pelos nazistas. Bonhoeffer escreve: se partes em busca da liberdade, aprende primeiro a ter disciplina para os sentidos e para a alma, a fim de não seres levado por tuas cobiças, sem rumo, de um lado para o outro. Procura ter mente e corpo bem castos, sob teu controle e domínio, e sempre obedientes, a fim de seguirem para onde se encontra a meta. Ninguém chegará ao segredo da liberdade, a não ser que, com perseverança, se exercite na sã disciplina. Fecha aspas. Sã é esta disciplina à medida que ela não é ditada pelo desprezo pelo corpo, mas sim pelo apreço ao corpo, na perspectiva da encarnação. Ela é sã por não ser ditada pela vindicação e pelo ódio ao corpo e à vida, mas sim pela abertura à força maior do amor de Deus e do próximo. Esse caminho de limpidez do corpo, que nada tem a ver com puritanismo moralista, é, assim, descrito pelo Frei Hermógenes Harada. Abre aspas. Desde a antiguidade, a humanidade veio sempre dizendo: conhece-te a ti mesmo. São Francisco, em vez disso, diz: a realidade é essa, que cada um pode ter sob seu domínio o inimigo, este seu próprio corpo, por meio do qual peca. Portanto, tome cuidado, mantenha-o sob vigilância e cautele-se dele,
não deixe seu eu disparar pelo lado do ensimismamento. Pule para o caminho bom, que consiste em ter o seu eu, seu corpo, sob sua custódia. Com isso, São Francisco supera a estrutura do eu que se defende, se ofende, se ressente e propõe a conquista de uma abertura diferente, mais alegre, encaminhar o eu para o crescimento. Crescimento que é capaz, por exemplo, de escutar com maturidade o outro que ofendeu. Seu tom está muito agressivo, mas o que você diz, acho que está certo. Desse jeito, você criou um eu verdadeiro, um eu imenso, muito semelhante a Deus. É muito interessante encarar a si mesmo, não para se desprezar ou censurar, mas para conhecer seja nossas manhas como nossa boa vontade, a manha que surge até na boa vontade, as tentativas de escapar ao real, a tentativa de se firmar no desânimo, de esconder a agressão na própria mansidão. Conhecer cada vez mais a si, sem ficar chateado. Conhecer para ter a si mesmo sob vigilância, porque em tudo isso está sendo continuamente oferecida uma possibilidade maior. O ensinamento de São Francisco, portanto, é uma verdadeira terapêutica do cuidado de si e um verdadeiro caminho do conhecimento de si. A admoestação 10ª é uma lição de exercício espiritual. São Francisco propõe uma autêntica psicoterapia dentro da dinâmica da espiritualidade no seguimento de Jesus Cristo, o Deus encarnado na finitude de nossa condição humana. O seu método é exigente, mas é ao mesmo tempo suave. Nesse método, não é preciso o ser humano se infligir mortificações artificiais. Basta que o ser humano não se esquive do corpo a corpo da existência cotidiana. Deixe que os embates da vida possam ir se tornando ocasiões de libertação do corpo-eu tirânico. O princípio de realidade da vida fática mesmo vai fazendo este eu cair na real, e isto significa humildade. As injúrias e as frustrações que nos vêm dos outros passam a concorrer para a libertação deste nosso próprio eu tirânico. Terminemos nossa reflexão com um comentário de Frei Harada a respeito deste caminho ou método de libertação proposto por São Francisco. Abre aspas. É a nitidez metódica de São Francisco. Não há demônio, doença, desgraça, não há opressão, injúria que possa fazer mal. É nesse sentido que São Paulo diz: para quem ama, todas as coisas revertem para o bem. O eu é algo preciso, mas não como está, pois ele se chateia a toda hora por qualquer ofensa pretensa ou real. Mas é bem neste momento de chateação que se deve acordar e trabalhar para não deixá-lo correr em direção ao ressentimento e encaminhá-lo para pular do lado da sua libertação. E se daqui a pouco me ofender de novo, cuidar de novo, pois é outra chance de libertação. Se não consigo pular para o lado bom, deixo correr e fico chateado por ter deixado correr, e estou chateado de novo, outra chance, pois o eu está continuamente na encruzilhada, ou se liberta ou decai. No fenômeno humano do corpo-eu aparece nossa fraqueza. Esse eu você tem que carregar todo dia como sua cruz, mas não como cruz pesada e dolorida, e sim como coisa preciosa, como bandeira que provoca você a trabalhar sempre de novo até o fim. São Francisco diz: aqui está a nossa chance, a chance de carregar de boa vontade, com disposição, todo dia essa fraqueza, que assim se torna a nossa glória. Não se trata, portanto, de desprezar, mas agarrar com duas mãos esse nosso eu, porque é tudo o que temos, e todo dia trabalhar nele. Fazer isso é aprender a disciplina do corpo. Fecha aspas. Carregar a cruz é, assim, suportar de boa vontade este trabalho de tornar leve o peso do próprio eu. Ou o eu sucumbe sob a força da gravidade do pecado
isto é, do desamor e do ódio, do esquecimento do Deus amor, ou ele se liberta para a identidade da liberdade dos filhos de Deus. Neste caminho, pode ser que o egoísmo que vige em nós nunca seja definitivamente e totalmente extirpado. Mas o Deus misericórdia não vai estar nem aí para isso. Ele apenas esperará de nós a boa vontade de sempre de novo nos dispormos para a libertação para a liberdade, que afinal só se deixará reconhecer plenamente em sua própria face. Esta foi a reflexão deste encontro de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência e até a próxima oportunidade. Paz e bem.